Oi pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? A minha saudação em Cristo Jesus a todos. Quero aqui falar a palavra de Deus. Quero prosseguir falando no tema os 7 Espíritos de Deus. E se você viu o primeiro vídeo, eu falei ali de 4 versículos bíblicos no Apocalipse, que fala dos 7 Espíritos de Deus. No capítulo 1, versículo 4, no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículo 5, e no capítulo 5, versículo 6. E aí, a explicação mais plausível que encontramos para explicar sobre os 7 Espíritos de Deus está aqui em Isaías capítulo 11 e versículo de número 2. Está tratando a Bíblia de 7 manifestações do Espírito Santo na pessoa de Jesus. O Espírito de Deus em 7 aspectos na vida de Jesus. É o que encontramos, digamos, com mais clareza, uma explicação mais clara sobre este assunto, porque o Espírito Santo é um no singular. Porém, aqui Isaías está tratando das 7 manifestações e certamente corresponde ao que trata esses 4 versículos em Apocalipse, falando de 7 Espíritos de Deus. Primeiro, Isaías fala do Espírito do Senhor em Jesus. Nós vamos falar, aqui é a profecia, vamos falar do cumprimento lá no Novo Testamento. Não dá para falar da atuação, né? Mas pelo menos do cumprimento. Diz assim: e repousará sobre ele, isto é, sobre Jesus, o renovo, né? O Espírito do Senhor. E aí encontramos em Lucas, Evangelho conforme Lucas, capítulo 4, versículo 18, quando o Senhor Jesus está lendo uma escritura de Isaías, que é também uma profecia de Isaías 61. Jesus lê aqui em Lucas 4, versículo 18 a seguir, vou ler só o versículo 18, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Segunda manifestação, Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria estava sobre Jesus. E aí encontramos o quanto Jesus agiu com sabedoria desde a sua infância até a sua idade adulta, incluindo o seu tempo de ministério aqui na terra. Jesus, com 12 anos, foi encontrado entre os rabinos, perguntando e respondendo interrogações, conforme Lucas capítulo 2, versículo 46. Ainda Lucas 2 e 52, diz a palavra que ele, o Senhor Jesus, crescia em estatura e sabedoria. Veja ainda, terceira manifestação do Espírito de Deus em Jesus é de inteligência, e sobre inteligência encontramos o Senhor Jesus trazendo discernimento. Jesus, ele tinha um discernimento maravilhoso. E talvez você diga assim: não, mas é porque está tratando do Senhor Jesus. Não, essas 7 manifestações é também para nós, deixar isso bem claro, tá? Veja o discernimento em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número
16, versículos 21 ao 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus imediatamente teve o discernimento que o diabo, que Satanás, o inimigo, estava usando a Pedro. Veja o versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Isso é discernimento, isto é entendimento, inteligência. Agora, quarto, o espírito de conselho veio sobre Jesus, é uma das 7 manifestações, a quarta, logo aqui em Isaías capítulo 9, e versículo 6, diz a palavra do Senhor, que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora você quer ver 4 conselhos de Jesus em um só versículo? Vamos para Mateus capítulo 5 e versículo 44. Eu, porém, vos digo, primeiro conselho, amai a vossos inimigos. Segundo conselho, bendizei aos que vos maldizem. Terceiro conselho, fazei bem aos que vos odeiam. Quarto conselho, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Gente, esses 4 conselhos aqui é de arrepiar os cabelos, não é verdade? Os conselhos de Jesus não era fácil, porque conselhos para renunciar ao eu, para então ter direito à vida eterna. Agora, a quinta manifestação do Espírito de Deus sobre Jesus é fortaleza, está tratando de poder de Deus na vida de Jesus. E aí a Bíblia mostra-nos que ele operava sinais com poder contra os espíritos malignos. Podemos ver em Marcos capítulo 1, versículo 25, ele liberta um homem de Cafarnaum, repreendendo os demônios, ou o demônio daquele homem. Em Marcos capítulo 5, vemos ali Jesus agindo com poder contra uma legião de demônios na vida daquele homem que é identificado como o Gadareno. Ele era de Gadara. E daí por diante são diversas pessoas libertas porque Jesus agia com o poder de Deus na sua vida, louvado seja Deus. Agora, sexto, conhecimento. Conhecimento, diz aqui, o espírito de conhecimento, Na vida de Jesus, vemos, não é fácil de separar entendimento, inteligência, discernimento e conhecimento, mas vou falar aqui do conhecimento de Jesus a respeito das Escrituras. Quando a Bíblia fala de escrituras no Novo Testamento, está falando do Antigo Testamento, E aí Jesus, ele em Lucas 24 e 44, ele divide o Antigo Testamento em 3 volumes, que são Lei de Moisés, Profetas e Salmos.
não dá para a gente falar muito. Agora, sétimo, encontramos aqui a sétima manifestação do Espírito de Deus em Jesus, que é temor do Senhor. Veja isso, gente. Para mim, na minha experiência, meu conhecimento, o momento que Jesus mostrou mais temor de Deus foi lá no Getsemane, quando ele ali nos ensina, dentro desse contexto, Jesus do Getsemane, o que aprendemos é que devemos dar sim para Deus, obedecer a Deus, nem que isso venha custar a nossa própria vida. Foi isso que Jesus fez. Jesus fala em Mateus capítulo 26, né? Jesus, ele orando, ele diz: Senhor, se possível, aparta de mim este cálice. Se não, faça-se a tua vontade e não a minha. Apartar o cálice é retirar o preço que ele havia de pagar, o preço de morte. Mas aí ele diz: faça-se a tua vontade. Por quê? Ele está mostrando temor ao Pai, porque temor e obediência anda lado a lado, ok? Ele obedeceu ao Pai.